Muito bem, vamos finalizar então o nosso controle aqui e fazer alguns testes, né? Talvez não precise desse list aí. Deixa eu ver se eu preciso dele. Preciso não. Pronto, aqui ó, no lugar desse get article services, eu vou chamar o t banco service ponto. Aí ele não vai encontrar porque eu tenho que utilizá-lo aqui, né? Vamos usar ele aqui embaixo. Daí esse services aqui vai sair, business object também vai sair. Então fica aqui banco service e banco. Deixa eu comentar esses caras aí por enquanto. Se a gente não precisar deles, a gente remove, tá? Esse system.json aqui eu também acho que a gente não precisa dele. Banco service.constar lista. Ele está reclamando do render. Ok, não é questão de Unity, deve ser apenas alguma atualização, né? Quando a gente compilar aqui, ele vai sumir. Tá, agora o que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar um try except, tá? Para a gente garantir aqui algum tipo de problema, a gente retorna um 500 para o cliente. Então veja só, essa é a linha que eu tenho, né? Com o try except ela vai ficar assim, tá? Eu chamo o render banco, tbancoservice.constar lista. Daí, se houver uma exceção, eu capturo aqui o service exception. Ah, então preciso de commons mesmo por causa desse cara aqui. E eu gero essa exceção com a seguinte mensagem: erro no servidor, consultar lista banco. Na exceção eu passo aqui o e.message. Pego a mensagem da exceção e também passo o stack trace, tá? E no finalzinho aqui eu passo o código 500, que é um erro interno do servidor. Pronto, desse jeito aí eu mato o meu consultar lista. Eu poderia até deixar essa exceção aqui genérica mesmo, tá? Eu não teria esse else, mas vamos deixar por enquanto assim. Service exception, daí você vai fazer vários e vários testes, né? A gente vê a necessidade de alterar isso daí ou não, tá bom? Você vai colocando todos os resultados dos testes que você está fazendo com a tela do Flutter e o provider e esse servidor lá no Trello, tá? Qualquer dúvida, qualquer erro que você encontrar, qualquer bug, você vai colocando lá para a gente corrigir isso daqui antes da gente fazer o gerador de código. Pronto, constar objeto, como é que ele vai ficar? Aqui, ó. Dentro desse banco aqui, eu vou receber o consultar objeto do banco service, tá bom? Se esse banco aqui, ele tiver instanciado, porque o consultar objeto, eu vou pressionar aqui, vou segurar o Ctrl e clicar em cima dele. O consultar objeto, se tiver alguma coisa, ele retorna. Senão ele vai retornar new, tá bom? Então aqui, se ele tiver retornado um banco, a gente manda esse banco para o cliente com o render. Senão, ele vai gerar uma exceção, tá? Essa exceção, ele vai mandar para o cliente um objeto de erro com isso daqui, ó, consultar objeto banco, código 404, tá? Aí como não tem uma exception para a gente mandar aqui, né? Normalmente aí nós mandaríamos o trace, tá? Então como não tem trace para a gente mandar aqui, tá? Ele tem vários construtores aí para você passar para ele, tá bom? A gente pode utilizar da forma como nós desejarmos. Tá, daí ó, no except aqui, se ocorrer algum tipo de exceção no servidor, a gente manda um 500 para o cliente. Tá? Erro no servidor, consultar o objeto banco, manda a mensagem da exceção e manda o trace dela aqui. Muito bem. Como é que vai ficar o nosso banco inserir agora? Bem parecido, tá? Então eu tenho lá o banco, né? Daí eu pego o banco que veio no
corpo da minha requisição, tá? Que eu estou inserindo, eu tenho que mandar um objeto no corpo da requisição. E tento converter esse objeto, JSON aqui no caso, né? Para o meu banco aqui, ó, tá? Try. Se acontecer algum erro, eu mando um 400 para o cliente, informando eu, 400 é um bad request, né? Objeto inválido, no método inserir banco, tá? Daí eu mando aqui a exceção e o trace. Se ele conseguiu passar disso daqui, esse banco tá ok. O que eu faço então? Chamo o método inserir de banco service, passando esse banco como parâmetro, e renderizo um 200 para o cliente. 200 é status ok, né? Com a mensagem objeto inserido com sucesso, tá? Objeto inserido com sucesso, e no final eu libero o banco da memória. Alterar vai ser bem parecido também. Meu alterar aqui, primeiro eu vou ter um banco e um banco DB, tá? Primeiro passo é tentar converter o banco que vem na requisição, o banco JSON, para esse banco aqui. Tá? Se ele passar disso daqui, ele vem para cá, ó. Se não, ele vai gerar uma exceção e retorna um 400 para o cliente, um erro, né? Se ele passou, eu tento verificar se esse banco existe no banco de dados, porque eu estou tentando alterar um banco, né? Eu consulto o objeto aqui, ó. Esse banco DB ou vai ser new ou vai ser um objeto devidamente preenchido, tá? Se ele for new, né, se ele não achou esse banco ID no banco de dados, tá? Então, if not assigned banco DB, eu gero uma exceção 400, objeto com ID inválido, alterar banco, tá? Se ele conseguiu passar de tudo isso aqui, aí sim eu posso alterar o banco. Eu chamo o banco service, alterar banco e retorno um 200 para o cliente, tá? Objeto alterado com sucesso. Finalmente eu libero o banco e o banco DB. E agora vem o excluir, né? Chegamos no excluir, que é o último método aqui. O que é que ele faz? Primeiro ele consulta esse ID aqui, ó, se ele existe, tá? Se ele não existir, exceção, tá? Objeto com ID inválido, excluir banco, manda um 400 para o cliente, retorna um objeto de erro. Passou daqui, passou. Chama o método excluir do banco service, passando o banco, e manda um 200 para o cliente, informando que o objeto foi excluído com sucesso, tá? Algumas aplicações, né, mandam um 204 aqui para o cliente. Onde é que você vê esses códigos? Deixa eu mostrar rapidamente para você. Se você buscar na internet por códigos HTTP, você vai ver uma lista de códigos na Wikipedia, tá? Então tem aqueles que começam com 100, são códigos apenas informativos. Tem os que começam com 200, tá? Então o 200 é o padrão, tá? O que começa com 2 no caso, né? 200 é o padrão, significa que deu certo, que aconteceu no servidor, tá? 201 é o created, pode ser usado depois de um post, por exemplo. Ah, então o registro foi inserido, retorna o 201, tá? 204, no content, algumas aplicações costumam utilizar isso aqui depois de um delete. Manda o 204 porque não teve conteúdo nenhum. No nosso caso, nós vamos mandar o 200, tá? No delete, no post, enfim, para quase todo mundo a gente manda 200. Alguns servidores que nós estamos fazendo já tem um padrão. Por exemplo, depois do create ele manda 201. Então lá no Flutter nós estamos também testando 201 depois de um post, tá? O 300 são códigos de redirecionamento, né? O que começa com 3. O que começa com 4 são erros que acontecem no lado do cliente. Então o 400 é o padrão, é um bad request, uma requisição ruim. 401 não autorizado. 403 é proibido. 404 not found, muito visto, né? Muito conhecido isso daí. Não encontrou um recurso, manda o 404 para o cliente. E tem outros aí também. Daí nós chegamos nos códigos que começam com 5, são os erros que acontecem no lado do servidor, tá? O 500 é o código padrão, é um erro interno de servidor, é o código genérico, vamos dizer assim. É o que nós estamos utilizando aqui em alguns momentos no nosso servidor. Então vamos lá, fazer alguns testes, né? F9, vamos ver se ele vai rodar. Rodou. Vamos olhar o nosso banco de dados. O último que eu tenho aqui é um banco, né? Então vamos aqui no Postman, chamar agora por banco.
e ele deu um not found. Não achou essa rota banco aqui, ó. Por quê? Porque dentro do Web Module nós temos que adicionar o banco controller, tá? De banco controller. Tá bom? Tá. Não se preocupe, né, com esses outros arquivos que estão soltos aqui, esse service, esse controller base, controller articles, que vai subir para o servidor mesmo, tá? Para o repositório. Depois a gente tira, depois a gente organiza melhor, tá? Já começou a organizar, né? Esses que estão sobrando aqui, depois a gente deleta eles, tá? Não fique preocupado com isso, não. Pronto, F9 de novo. Vamos aqui, banco. Aí, ó, retornou a lista de bancos, tá? Vamos tentar encontrar o banco 1, tá aí ele. Vamos tentar encontrar o banco 999, não existe. Como não existe, ele retorna lá o objeto com erro, ó. 404, registro não localizado, consultar objeto banco, tá? Vamos tentar inserir um banco. Primeiro deixa eu trazer o banco de novo aqui, o banco 1. Pronto. Agora um post. Deixa eu pegar esse objeto daqui para cá. Headers, content type, coloque application JSON, tá? Eu vou inserir o banco 777. Banco do 777. E aqui 777.com.br. Post, banco, não pode ter isso aqui. Mandei. Foi rápido, hein? Retornou lá o 200, ó. 200, ok. Objeto inserido com sucesso. Vamos ver no banco de dados, como é que ele tá. Tá aí, banco 777, tá? O ID dele é 195. 195, né? Então vamos pegar agora esse 195 ID e vamos alterar para 778, banco do 778, 778.com.br, tá? Agora é um put, sem nada aqui, ó. Mandei, objeto alterado com sucesso. Vamos ver no banco de dados, tá aí, 778, 778, tá? E finalmente nós vamos excluir. Agora para excluir eu preciso passar sim o 195 ali como parâmetro, que é o ID dele. Mandei, objeto excluído com sucesso, foi excluído do banco de dados, tá? Então todas as rotas funcionando, tá tudo ok, né? Falta só a gente implementar o filtro para você testar a janelinha de filtro lá no Flutter.